Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ou a verdadeira religião, porque o cristianismo é a verdadeira religião, é a verdadeira reconciliação com Deus. O verdadeiro cristianismo é aquele processo, aquela obra de resgate, em que nós temos a figura central do reconciliador, do resgatador, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, ele se caracteriza pelo cristocentrismo, ou seja, pela salvação por intermédio de um Salvador, pela presença de um resgatador. O homem está presente em todo esse processo, mas o agente efetor, o agente soberano, o agente central, que nos reconcilia com Deus, que anula os nossos pecados e que nos justifica perante Deus, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o homem ou a mulher podem chegar perante os principados e potestades e dizer: Jesus é o autor e consumador da minha fé. Jesus Cristo é o meu soberano, autor e consumador da minha vida eterna, da minha salvação, do meu resgate. Esse homem é um homem verdadeiramente cristão que tem vivido a verdadeira religião. Quando ele ainda completa que ele crê, por isso tudo, na obra redentora de Jesus, efetuada na cruz, ele está confessando perante todo o principado e potestade que ele é um verdadeiro cristão, um homem salvo, reconciliado com Deus, não pelos seus méritos nem pelas suas iniciativas, mas pelos merecimentos de um Salvador, de um resgatador, de um redentor, de um reconciliador. A obra de salvação da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo, está em nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, não participando o homem em coisíssima alguma. Por isso nós dizemos que a salvação é monergística. Depois que o homem é salvo, vem a sua participação, a sua função de aprimorar-se dentro da fé, e aprimorar-se dentro dessa obra redentora. O verdadeiro cristianismo existe e ele depende de atos soberanos de Jesus, como remissão dos pecados, justificação, reconciliação com Deus, concessão do Espírito Santo e, finalmente, a concessão de vida eterna. Mas existe a falsa religião, existe o falso cristianismo. Doutrinas humanistas, doutrinas até mesmo anticristãs, travestidas de cristianismo e que conseguem enganar a muitos incautos e a muitos ingênuos. Muitas pessoas ávidas por certas novidades, e essas novidades não passam de mentiras, não passam de afirmativas, de assertivas e conceitos completamente contrários à obra redentora de Jesus. São pessoas que ouvem a vida toda falar em Jesus, mas não terão a salvação, porque eles optaram por doutrina de homens. Doutrina de homens que sai do coração do homem e termina no coração do homem, também pode falar em Jesus. O problema todo é falar e viver o Jesus na sua integridade, na integridade da sua pessoa, da sua identidade e da sua missão redentora, da sua missão resgatadora
como consta nas Escrituras Sagradas. O falso cristianismo, que é uma falsa religião, ele tem algumas características, eu vou citar apenas 4, porque elas são bastante frequentes nesse falso cristianismo, que é uma falsa doutrina, porque não existe um segundo cristianismo, um outro cristianismo. Isso é uma coisa simplesmente absurda. Como primeiro exemplo do falso cristianismo, o desprezo às Escrituras Sagradas. O desprezo às Escrituras Sagradas é uma das primeiras características do falso cristianismo, porque as Escrituras Sagradas, em sua contextualidade, elas trazem a falibilidade dos projetos humanos e a perfeição da obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Mostram uma morte vicária, uma morte substitutiva, mostram as profecias, mostram a doutrina cristã muito bem esmiuçada e muito bem explicada pelos apóstolos. Mas o falso cristianismo não pode viver dentro dessas verdades, e para isso eles fazem restrição às Escrituras Sagradas, restringindo isso, ou então aquilo, ou então fazendo as interpretações mais absurdas de seus textos completamente fora de um contexto escriturístico. Temos 2 exemplos aqui de que como Jesus e como o apóstolo Paulo prezam as Escrituras Sagradas, que é o que se faz no verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, a doutrina cristã, preza as Escrituras Sagradas, enquanto que o falso despreza. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus está aqui prestigiando a integridade das Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras, perfeitamente apto para as boas obras. Então, Jesus e o apóstolo Paulo, devidamente comissionado por Jesus, desmentem todos aqueles que fazem qualquer tipo de restrição às Escrituras Sagradas, o que é típico do falso cristianismo, sempre arranjando restrição e defeito em determinados textos, porque esses textos não lhes convêm as heresias que muitas vezes pregam. Em segundo lugar, uma das características do falso cristianismo: Jesus nunca surge como soberano, nunca surge como Senhor e também soberano, como autor e consumador da fé, como autor e consumador da salvação, como aquele soberano que dá destino às nossas almas. Ele só aparece como professor, ele só aparece como mestre, ele só aparece como aquele que discursa exaustivamente sobre os belos princípios, como aqueles pregados no Sermão do Monte, mas é o Jesus que sobe o monte, mas, como eu digo sempre, é o Jesus que estranhamente nunca subiu na cruz. Então, no falso cristianismo, Jesus aparece exaustivamente como mestre, mas nunca como soberano e nunca como Senhor.
O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, falando da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Senhor ou então soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei dos reis e soberano de todos os soberanos. Aonde Jesus não aparece como soberano, e portanto não aparecem também consequentemente os seus atos soberanos, aí não existe cristianismo, aí existe um falso cristianismo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14, diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Num ato aqui de serviço, de diaconia, de também humildade, Jesus afirma: se eu, Senhor e Mestre, Curios, soberano e mestre, se eu sou o vosso soberano e o vosso mestre, e lavo os vossos pés, então vocês estão recebendo aqui uma grande lição de humildade e de serviço do seu soberano e do seu mestre. O terceiro exemplo, esse é bastante frequente, muito frequentemente, é a negação do Espírito Santo de Deus. Negar o Espírito Santo de Deus é uma blasfêmia, é uma heresia, é uma corrupção das verdades do Evangelho, das cartas, das epístolas, do livro de Atos dos Apóstolos, de toda a contextualidade bíblica. Negar o Espírito Santo de Deus, que o falso cristianismo faz, é completamente desmentido pelo próprio Jesus. Jesus diz que o Espírito Santo, no caso, existe e deve ser reverenciado. Ele é santo, e todo aquele que negar a sua existência ou disser alguma palavra contra o Espírito Santo estará blasfemando. Então, Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, ele diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo existe e ele precisa ser respeitado, porque se ele não for respeitado, a pessoa que faltar com a devida reverência ao Espírito Santo não terá salvação, será réu de eterno juízo. É o próprio Jesus quem diz isso. Essa questão de liberdade de conceber quem seja ou não o Espírito Santo de Deus, a nós cristãos não interessa, e a pessoa discuta isso no final da sua vida com o nosso Salvador e Redentor. E como último exemplo, negando a cruz de redenção. Esse aí é bastante frequente. É típico da falsa doutrina, da falsa religião, do falso cristianismo. Desse cristianismo que é um verdadeiro camaleão que se mimetiza a todo momento para parecer cristão. E um dos seus ardis é negar a cruz de redenção. Porque a cruz de redenção é que traz a salvação. Ela fala de uma salvação soberana. Ela fala do monergismo, e muitas pessoas não toleram a soberania de Jesus. Gostam de falar de Jesus, dos seus princípios humanistas, mas não dos seus atos soberanos. Então, negar a cruz de redenção é típico do falso cristianismo.
Mas vamos ver o que dizem o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro quanto a isso. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus se fez maldição por nós. Nós, pecadores, não fomos crucificados como deveria ser pela lei, mas Cristo fez-se maldição por nós. Isso é a afirmativa de um apóstolo comissionado por Jesus. Então, a cruz de redenção existe, porque nessa cruz nós fomos redimidos de nossos pecados. Na morte e na ressurreição de Jesus, nós fomos redimidos e fomos justificados e posteriormente reconciliados com Deus. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, afirma também algo bastante claro, bastante contundente. Quando ele diz, falando sobre Jesus: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, Jesus morreu na cruz, sim, morreu voluntariamente, morreu vicariamente, morreu em nosso lugar, afirmam o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Então, o desprezo às Escrituras, de todas as formas, Jesus nunca aparecendo como soberano, a negação do Espírito Santo e a negação da cruz de redenção são 4 exemplos simples e frequentíssimos do falso cristianismo, da falsa religião, da falsa doutrina. Fique atento a esses 4 exemplos e você vai logo identificar o que é e o que não é cristianismo. Tenha um dia bom na presença de Deus.